Vamos abrir as nossas Bíblias. Na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. Primeira carta de João, no capítulo 4, o verso 18, tão somente. Todos acharam? Também está lá no telão. Diz assim a palavra do Senhor: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Continua a falar conosco, nos abençoe. Nesta noite nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. No amor não há medo. Quando nós lemos esse texto, um texto muito bonito e muito importante, e você olhando todo a primeira, aliás, as 3 cartas de João são cartas muito especiais, tá? Trazem mensagens de uma forma muito especial. E a primeira carta de João, ele traz esse texto que é muito importante ter o cuidado de ler ele e tendo entendimento do verdadeiro sentido do que o texto está falando. Porque se a gente fugir um pouquinho, as pessoas usam esse texto para diversas coisas que não é o caso aqui do contexto daquilo que está explicando. Por exemplo, tem gente que usa até como uma mantra, né, para questões pessoais, emotivas. Eles usam isso, não, isso é uma oração poderosa, né, de amor, no amor não há medo, para acabar com os seus temores. Algumas pessoas usam para fins próprios, para declarar qualquer tipo de amor, é aprovado por Deus, né, por isso que não precisamos ter medo de desenvolver qualquer tipo de amor, e aí precisamos ter o cuidado de entender isso. E até as noivas, né, as noivas colocam, porque acha bonito, né? Quando a pessoa lê, no amor não há medo, né? Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. E aqui é interessante, porque uma moça foi fazer o seu casamento e mandou fazer 1000 convites, e ela viu esse texto, colocou lá, 1 João 4,18, e mandou para a gráfica. E a gráfica imprimiu, só que o rapaz da gráfica não era crente, não entendeu colocou João 4,18. Sabe o que está dizendo em João 4,18? 5 maridos você já tiveste, e o que tem agora não é seu. Então tem que tomar cuidado, né? Tem que observar, e ela perdeu os 1000, ou entregou os 1000 daquela forma, não sei. É só uma brincadeira aqui para quebrar o gelo. Mas o que o texto traz para nós é que nós precisamos entender qual é o contexto aqui. E o contexto aqui é preciso olhar um pouquinho um texto acima, no verso 17, quando João vai dizer, dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Quem? Jesus. O amor aqui e o medo aqui é justamente o medo na questão do juízo de Deus. E o que João está dizendo para nós, o que a carta de João está dizendo para nós, que é uma carta que prevalece o amor de Deus, que prevalece o cuidado de Deus, a salvação de Deus, e João vai trazer para nós, à luz dessa carta, o que significa esse amor. E como estar dentro desse amor? Porque é necessário nós entendermos algo muito importante. O diabo e nós, no nosso coração, e o diabo vai potencializar o nosso medo por conta da nossa falta de compromisso com Deus. O que o texto está dizendo para nós é que os nossos medos, que na verdade
eu não quero usar essa palavra, mas eu vou usar, a nossa incompetência de viver uma vida cristã de acordo com a vontade do Senhor, nos faz ter esse medo, e esse medo ele é potencializado pelo diabo. Por quê? O medo nos escraviza. E o diabo nos escraviza pelo medo, colocando em nós dúvida, colocando em nós assombração, colocando em nós a não capacidade de poder se entregarmos a Deus e cumprir a vontade do Senhor. Ele vai nos manipular, ele vai fazer com que os nossos desejos carnais se aflorem cada vez mais, e até a falta de desejo de participar das coisas de Deus possa nos impedir de fazer a vontade do Senhor. E o texto para nós, ele vai dizer algumas maneiras de que nós podemos estar no amor do Senhor. E a primeira delas que João vai colocar para nós é que para que nós possamos estar no amor de Deus, precisamos permanecer em Deus. Veja só o que vai dizer um pouquinho acima, o verso 13 do capítulo 4. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. A primeira coisa que alguém tem que ter em sua vida, para que o medo possa se dissipar, é ter o Espírito de Deus. E tendo o Espírito de Deus, Deus vai trabalhar em seu coração pela instrumentalidade do seu Espírito, e ele permitindo, Deus não vai ser somente o seu Deus, mas o seu Salvador, mas vai ser o seu Senhor, e vai trabalhar no seu coração, e vai abençoar a sua vida, e você vai poder andar no amor de Deus. E andando no amor de Deus, você fica livre dos seus temores. Mas também não é só pelo fato de permanecer em Deus que nós temos o seu Espírito, mas também é necessário, para que tenha esse Espírito, confesse Jesus. E o texto vai seguir dizendo, no verso 15, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Significa o quê? Que uma pessoa que confessa Jesus como Salvador e Senhor, ele se torna morada de Deus e morada de Jesus. João, no Evangelho de João 14, ele vai dizer isso, que o Pai e o Filho moram nele, e logo mais à frente Jesus vai falar que o Espírito mora e habita no coração dessa pessoa. Então nós podemos saber que para permanecer em Deus, precisa ter o Espírito, mas para ter o Espírito é necessário aceitar Jesus como Salvador, confessá-lo com a boca e receber do Senhor as suas orientações. E claro, no verso 16 vai dizer, assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. E aqui vem um outro segredo, esse medo se dissipa porque nós confiamos em Deus, confiamos nas promessas de Deus, confiamos no propósito que Deus tem para cada um de nós, porque agora permanecemos em Deus, uma vez que o seu Espírito mora em nós, porque nós confessamos Ele como Salvador, e isso desenvolve em nós confiança no Senhor Jesus. Em segundo lugar, para que nós possamos estar nesse amor, significa que nós precisamos andar na luz. E aqui eu vou em 1 João, no capítulo 1, voltando um pouquinho, o versos 6 e 7 diz o seguinte: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então percebe que para que nós possamos estar longe do medo, que significa longe da ação maligna, significa longe das trevas, nós precisamos estar na presença de Deus, porque quando estamos na presença de Deus, temos a luz. E quando é que isso vai acontecer na nossa vida? Quando nós aceitamos Jesus, e aí então nós decidimos, mas alguém, por algum motivo, talvez tenha vindo na igreja, tenha participado da igreja
uma vez já tomou uma decisão, mas não tem andado na luz, e é necessário fazer esse exame do seu coração, exame da sua consciência, do seu espírito, para saber se realmente você é filho da luz. João capítulo 3, verso 20 e 21 diz o seguinte: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Se nós nos alegramos, às vezes nos entristecemos, porque somos confrontados com o pecado, mas nos alegramos em Deus, porque é uma oportunidade que temos de confessar, e confessamos, e limpamos o nosso coração, Deus limpa o nosso coração, e nós podemos andar na presença do Senhor, significa que somos filhos de Deus, que temos plena comunhão. Mas alguém que não quer, alguém que esconde o seu pecado, é alguém que não vem para a luz para que possa ser manifesta, porque é isso que a palavra faz, é isso que Deus faz. Quando você lê a Bíblia, quando você Deus está ministrando na sua vida através da palavra, você é confrontado com a palavra, porque a palavra é luz. Deus é luz, e ao entrar na sua vida, Ele mostra para você quem você realmente é. E aí você tem que tomar uma decisão: eu vou para a luz ou eu vou ficar nas trevas mantendo o meu pecado? Aquele que é salvo vai buscar a luz, porque sente em seu coração, na sua vida, como sentia Davi. Lembra que nós ouvimos aqui o Gileade falando que o pecado pesava, a sua falta de confissão, era a mão de Deus pesando sobre ele para que pudesse restaurá-lo e trazê-lo de volta. Por quê? Porque Deus nunca vai permitir que a gente vá ter sucesso numa vida de pecado. Nunca vamos ter. Sempre quando nós pecarmos, o Senhor vai pesar a mão, o Senhor vai apontar, e o Senhor vai querer nos restaurar e trazer para junto dele. Graças a Deus por isso, porque essa é uma marca daquele que tem Jesus no seu coração. E em terceiro e último lugar, no capítulo 1, no capítulo 2 de 1 João, o versos 5 e 6, diz o seguinte, versos 5 e 6. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que quer andar em amor, deve andar em obediência à palavra de Deus. Obedecer o que a Bíblia ensina, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, é claro, fazendo a interpretação, a hermenêutica correta do Antigo Testamento, olhando o que Jesus vai dizer na aplicação desse ensinamento e praticar o ensino. Não adianta só ouvir a palavra, não adianta só ouvir a mensagem, é preciso ouvir e praticar, para que haja realmente transformação de vida na vida daquele que quer ser transformado. Então, quando nós observamos o texto e olhamos que se alguém obedece à palavra de Deus, anda verdadeiramente em amor, até porque, quando nós falamos sobre amor na Bíblia, nós estamos falando sobre obediência. Jesus nos ensina: aquele que me ama, me obedece. Aquele que me ama, faz a minha vontade. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Se nós falamos que Deus é a pessoa mais importante na minha vida, se eu digo que Jesus é a pessoa mais importante na minha vida, mas se eu não vivo uma vida buscando espelhar o caráter de Jesus, eu sou mentiroso. O próprio texto vai dizer que não há verdade em mim. Mas eu preciso agir como Jesus nos orienta. Lá em Lucas, capítulo 9, verso 23, quando ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me.
obedecer a Deus, amar a Deus, e se eu quero andar em amor, eu preciso exatamente isso, eu preciso negar a mim mesmo, os meus sonhos, as minhas vontades, o meu querer, o meu próprio conforto, deixar isso de lado. Nós temos visto nesse tempo que nós estamos vivendo, e eu creio vivendo um tempo aí que se aproxima do fim, um tempo de princípio de dores, nós estamos muitos acomodamos com a pandemia. Muitos poderiam estar aqui hoje e não estão em outras igrejas, e isso é uma crise mundial, as pessoas com medo, as pessoas receosas, as pessoas não sabendo que decisão tomar, estão em pânico, estão depressivas, estão ansiosas, estão apáticas, porque medo traz apatia, né? Medo traz insegurança, medo traz conformidade com uma situação. Vamos ficar assim, está tudo bem, e vamos levando, não precisamos. É incrível. Mas quando disse, tem uma pandemia, tem gente que eu nunca mais vi na igreja. E gente que poderia estar. E muita gente que gostaria de estar aqui, mesmo nessa pandemia, não pode vir, porque são impedidas até pelos filhos, né? Os mais idosos gostariam de vir, e quando vem quer abraçar todo mundo, é complicado, né? E a gente falar não para eles. Mas é preocupante, irmãos. Mas quando nós olhamos a palavra, e se nós queremos permanecer nesse amor, precisamos cumprir algumas coisas. Precisamos estar diante do Senhor e permanecer nele, e para permanecer nele precisamos ser filhos de Deus, precisamos andar na luz, sabendo que a luz vai revelar os nossos defeitos, as nossas limitações, e vamos buscar a Deus pedindo perdão, e precisamos obedecer a palavra do Senhor, negar a nós mesmos, tomar cada dia a nossa cruz, sabendo que existe um preço a ser pago, tem um preço a ser pago pela vida cristã, ganhamos a salvação, ela é graça, mas nós precisamos cada dia pagar o preço de carregar a nossa cruz, santificar a nossa vida, para que nós possamos ser abençoados e possamos refletir a imagem de Jesus. E precisamos seguir a Jesus, seguir os passos do Senhor, andando humildemente, obedecendo o Senhor, sendo submisso a Deus, como Jesus foi submisso em tudo. Quando o Rafael pregou, ele disse algo aqui interessante, que Jesus não se desfez da sua glória, né? Isso seria heresia, e é verdade, mas ele abriu mão. Ele tinha o poder da sua glória, mas ele não usou do poder da sua glória. Ele foi totalmente dependente do Espírito Santo. Quando ele se batizou, quando ele sai da água batismal, o texto vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito. Ele foi levado, ele foi empurrado, quer dizer, ele esteve submisso ao Espírito Santo para que pudesse obedecer ao Pai. E nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo também. Se nós queremos andar em amor, se nós queremos permanecer em Deus, se nós queremos permanecer no amor de Deus, temos que agir dessa forma. Senão, não vamos conseguir. E é um tempo que nós estamos vivendo que já chega de ser crente domingueiro, amém? Já chega de ser crente de vez em quando, já chega de ser crente de vou na igreja de vez em quando, não. Hoje é dia de nós nos comprometermos com Deus a ter uma vida séria com Ele. Levar Deus a sério, temer a Deus. O texto vai dizer sobre temer a Deus, significa levar Deus a sério de verdade. Se comprometer com Deus, pagar o preço e agradar a Deus e fazer a vontade do Senhor. Foi para isso que Jesus morreu, para desfazer as obras do diabo. E Ele vai desfazer as obras do diabo quando nós nos comprometermos com Ele a fazer a vontade dEle e Ele fazer a obra dEle na nossa vida. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe na aplicação da sua palavra. Deus abençoe.